Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso culto dessa manhã, louvando e agradecendo o nome do nosso Deus. Esse louvor queremos entoar, diz o refrão dele: quem há semelhante ao nosso Deus? Não há outro além do nosso Deus, não há outro a quem podemos comparar o nosso Deus. Nosso Deus é único e tudo que nós somos e tudo que nós temos vem do nosso Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das suas próprias mãos te damos. E das suas próprias mãos te damos. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E nas suas próprias mãos te damos. E nas suas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das suas próprias mãos te damos. E das suas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante
é do nosso Deus e eu e nós somos do nosso Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32, os versos 3 e 4, eles nos dizem: proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Grandioso, vencedor, glorioso e majestoso. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. O nosso Deus sabe quais são os caminhos a ser seguidos. O Senhor sabe nos conduzir. O Senhor, Ele é dono do mundo e o Senhor é dono da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em tuas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou.
Nós vamos ter nesse momento nosso período de oração e quero convidar você a se prostrar diante de Deus e colocar diante dele os seus pedidos em nome de Jesus. Quero ler um texto para você antes, lá em Salmo, capítulo 36, verso 9, que diz assim: pois em ti está a nossa fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Vamos orar agora, meu amado, para que Deus possa iluminar os nossos caminhos, possa iluminar a nossa mente e trazer compreensão a respeito da vontade dele para o nosso viver. Você pode orar colocando o seu pedido diante do Senhor. Esse é o meu motivo de oração, para que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração. Mas todos nós vamos nos prostrar diante de Deus agora, entregando a Ele a nossa petição, porque somente nele nós encontramos a fonte de vida. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, nós queremos engrandecer ao teu nome, louvando e bendizendo ao Senhor, colocando, ó Deus, na mais alta posição que tu podes ocupar em nossa vida, Senhor, a fim de reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder, ó Pai, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação. Eu louvo a ti, ó Deus, porque podemos chegar ao teu trono da graça desta forma e com esta oração. Peço, ó Deus, que o Senhor possa, através da tua luz, iluminar os nossos caminhos, ó Pai, fazer-nos prósperos por onde quer que nós vamos, o que quer que façamos, ó Pai, e em toda situação. Faça, Senhor, que nossa mente possa compreender, ó Deus, a tua vontade e possamos, ao compreendê-la, Senhor, colocá-la em prática em nossa vida. O Senhor possa nos ajudar, ó Deus, pois somos tão frágeis, somos tão fracos muitas vezes, mas em Ti está todo o poder, ó Pai. Por isso nós confiamos em Ti e somente em Ti, que Tu has de agir através de nós, ó Pai. Eu também oro, ó Pai Senhor, meu Senhor, pelos meus amados que acabaram de fazer os seus pedidos de oração nesse culto, ó Pai. Eles estão em suas casas, ó Deus, e clamam a Ti por alguma situação específica. E eu então peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que ouça a oração dos Teus servos agora, nesse momento. E atenda, Senhor, conforme a Tua soberania, conforme o Teu querer, conforme a Tua sabedoria, Senhor, que é maior do que nós podemos imaginar. Nos ajude, Senhor, a andar nesta vida, Senhor, realizando sempre a Tua vontade. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor nos sustente em Tuas próprias mãos e nos faça, Senhor, permanecer confiantes em Tua palavra e em Tuas mãos. Motivo pelo qual, então, eu oro, ó Deus, agora agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor já fez, pelo que Tu estás fazendo e por aquilo que Tu farás em nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino do cantor cristão 375, Segurança. O refrão dele diz: canta a minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha
Nós queremos nessa manhã que você abra a sua Bíblia, livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler os versos de 10 a 12. Filipenses, capítulo 4, versos de 10 a 12. É a nossa leitura para essa manhã, nós refletirmos no tema contentamento, a arte de viver feliz em toda situação. Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 10 de Filipenses 4. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim, e de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria que você nesta manhã pensasse no que poderia lhe fazer mais feliz nessa vida. Que coisa faria você ficar muito contente, muito feliz realmente. E por mais que nós possamos pensar nessas coisas, a partir do momento que nós a conquistamos, me parece que nós passamos a ter um outro alvo de felicidade dentro de nós. Parece que somos, portanto, como que insaciáveis quando o assunto é contentamento. Há pessoas que são infelizes tendo muitos recursos à sua disposição. Mas é lógico que também há aquele grupo de pessoas que são felizes com muito menos ou bem pouco na realidade. Isso porque os valores de um são geralmente diferentes dos valores do outro. Qual seria, portanto, hoje, a fonte da sua alegria? Neste exato momento, qual seria a coisa que realmente lhe traz contentamento em seu viver? As pessoas ficam felizes quando têm filhos, elas ficam felizes quando compram algum bem que desejam, outras ficam felizes porque conseguiram aquela viagem dos sonhos, outras ficam felizes por outros motivos quaisquer. A verdade é que momentos felizes parecem ser temporários. Eles passam diante de nós e de repente vão embora. Em alguns momentos deixam lugar para até momentos tristes. E assim nós vamos vivendo os nossos altos e baixos entre a alegria e a tristeza. Mas será que seria possível que nós vivamos contentes em toda e qualquer situação, independentemente das circunstâncias que nós passamos? Seria possível, mesmo quando as coisas não vão bem, nós desfrutarmos de algum tipo de felicidade, contentamento, alegria em nossas vidas? Uma pergunta muito difícil. Contentamento é aquele estado de satisfação que nós desenvolvemos em nossas vidas, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Quando eu quero entender, então, por isso que eu posso aprender a viver contente em todos os momentos da vida. Sim, meu amado, você pode aprender a viver feliz em toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Certo rei não acreditava na bondade de Deus. Ele tinha, porém, um súdito que sempre lhe lembrava que essa era a grande verdade que todos deveriam aprender. Em todas as situações, aquele súdito dizia ao rei: meu rei, não desanime, porque tudo o que Deus faz é perfeito, ele nunca erra. Um dia, o rei saiu para caçar junto com seu súdito e
uma fera na floresta atacou o rei. O súdito conseguiu matar aquele animal, porém não evitou que sua majestade perdesse o dedo mínimo da sua mão direita. O rei ficou furioso por aquilo que havia acontecido e, sem mostrar qualquer agradecimento por ter a sua vida salva pelos esforços dos seus servos, perguntou a esse: e agora, o que você me diz? Deus realmente é bom? Se Deus fosse bom, eu não teria sido atacado e não teria perdido o meu dedo, disse aquele rei. E o servo respondeu: meu rei, apesar de todas essas coisas, somente posso dizer-lhe que Deus é bom e que mesmo isso, perder um dedo, foi para o seu bem. Tudo o que Deus faz é perfeito, Ele nunca erra. E o rei, indignado com a resposta do súdito, mandou que ele fosse preso na cela mais escura e mais fétida do calabouço. E após algum tempo, o rei saiu novamente para caçar e aconteceu dele ser atacado, mas dessa vez por uma tribo de índios que vivia na selva. Esses índios eram temidos por todos, pois sabia-se que faziam sacrifícios humanos para os seus deuses. E mal prenderam aquele rei, passaram a preparar, cheios de júbilo, o ritual do sacrifício. Quando já estava tudo pronto e o rei já estava diante do altar, o sacerdote indígena, ao examinar aquela vítima, observou furioso: esse homem não pode ser sacrificado, pois ele tem um defeito, falta-lhe um dedo. E assim aquele rei foi libertado. Ao voltar para o palácio, muito alegre por ter sido poupado, libertou o seu súdito e pediu que ele viesse à sua presença. Ao ver o seu servo, abraçou-o afetuosamente, dizendo-lhe: meu caro, Deus foi realmente bom comigo. Você já deve estar sabendo que escapei da morte justamente porque não tinha um dos dedos. Mas ainda tenho em meu coração uma grande dúvida. Se Deus é tão bom, por que permitiu que você fosse preso dessa maneira, como foi, colocado nesta situação? Logo você que tanto defende esse teu Deus. E o servo sorriu e disse: meu rei, se eu estivesse contigo nesta caçada, certamente seria sacrificado em seu lugar, pois não me falta dedo algum. Pois lembre-se, portanto, que tudo o que Deus faz é perfeito. Ele nunca erra. Essa situação muito poderia ter sido vivida pelo autor do texto que nós acabamos de ler, Paulo, Filipenses capítulo 4. No momento em que escrevia, Paulo estava preso na cidade de Roma. Porém, a sua prisão não era argumento para desacreditar que tudo o que Deus faz é bom. Pelo contrário, ali ele descreve que passou por dias bons e dias não tão bons assim, mas que aprendeu a adaptar-se tanto a uma situação quanto a outra situação. Ele aprendeu a viver contente em toda circunstância. Aqui, portanto, está a matéria que nós precisamos conhecer. E ela nos ensina que você pode aprender a viver contente em toda e qualquer situação que se passe em sua vida. De certo, há várias preocupações que nos cercam. Há várias coisas que nos fazem pensar se realmente nós podemos ou não sermos felizes. Elas estão ao nosso redor, no nosso dia a dia. Mas o texto do versículo 10, Paulo descreve assim: eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. E de fato vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Como falamos, Paulo estava preso em Roma quando decidiu escrever esta carta aos irmãos da cidade de Filipos. Ele dá a impressão aqui de que
em algum momento, aqueles irmãos de Filipos esqueceram-se dele, abandonaram ele, deixaram-no de lado. A princípio, vejo que Paulo ficou um tanto quanto triste e até mesmo preocupado com este sentimento. Ou talvez tenha se sentido esquecido por aquele momento específico. E talvez você já tenha se sentido assim em sua vida em alguma circunstância. Deixado de lado pelos seus amigos, às vezes pelos familiares e até mesmo pelos irmãos da igreja. Em tempos de isolamento, vejo que tal sentimento se tornou ainda mais comum por não podermos estar tão perto uns dos outros. Aqui temos apenas um exemplo, dentre tantas coisas que nos preocupam. Vejo que ninguém pode negar que a vida de fato nos traz as mais diversas preocupações que alguém poderia imaginar. E muitas dessas preocupações nos atormentam, nos desanimam, nos frustram nessa vida. Elas nos trazem também tristezas, nos trazem temores em nosso viver. Observe que quando Paulo resolve falar com eles, ele descobre que, na verdade, aquela preocupação que ele estava sentindo em seu coração era totalmente desnecessária. Vejo isso por dois motivos. Primeiro, porque aquilo não era essencialmente uma verdade, ou seja, aqueles irmãos não estavam deixando Paulo de lado, não estavam ignorando a vida de Paulo. E segundo, porque Paulo havia aprendido a lidar com situações desfavoráveis a ele. Então, mesmo que aquilo fosse verdade, pelo seu aprendizado, ele não seria afetado em sua vida. Quanto ao primeiro motivo, vejo que a maioria de nossas preocupações nem sempre procedem como não procedeu aquele pensamento que Paulo estava tendo ao princípio. Eu não estou dizendo que elas não existem, pelo contrário, nós temos as nossas preocupações da vida e elas são muito reais, porque nós as sentimos em nossa própria pele. Mas o excesso de preocupação consome a nossa alegria, consome o nosso contentamento. Ficamos tão preocupados com tantas coisas que acabamos por viver descontentes nesta vida. O Senhor Jesus um dia questionou os seus discípulos. Ele disse assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Tais coisas são de certo importantes, como tantas outras que costumam nos tirar o sono. Porém, jamais deveriam nos roubar o nosso contentamento, a nossa alegria. Em sua solidão, Paulo estava se entristecendo dia após dia. Porém, como foi que ele conseguiu superar aquele momento de preocupação? Como foi que ele conseguiu virar aquela página da sua vida? É exatamente isso que podemos ver em seguida, porque o texto diz que ele adaptou a sua vida com o objetivo de encontrar contentamento, alegria. Então, eu creio que nós podemos adaptar a nossa vida para nós vivermos contentes. O texto, versículo 11, diz: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Você sabe muito bem que nós somos seres adaptáveis ao ambiente em que nós estamos. Nós geralmente nos moldamos a tal ambiente que habitamos. Isso tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo. O negativo é muito óbvio, pois se estamos em um ambiente onde só vemos reclamações, más notícias, desonestidades, palavras de baixo calão, coisas semelhantes a essa, nós teremos a tendência de repetir tais comportamentos em nossas vidas. E isso é muito ruim.
É claro que nós temos como resistir a tudo isso, mas é uma tendência. O ambiente o ambiente tende a fazer-nos agir ou ter determinados comportamentos, e alguns deles nós não gostaríamos ou não deveríamos de fato ter. Por outro lado, um ambiente amável, onde as pessoas façam bem, tratem bem umas às outras, um ambiente onde haja otimismo, um ambiente onde haja elogios, nós teremos a tendência de também agir dessa forma. Ou seja, o ambiente tem certo poder em moldar o nosso comportamento, em moldar a nossa vida. Porém, o autor aqui está afirmando que ele aprendeu a adaptar-se a qualquer situação. Isso é muito diferente do que acabei de falar, que nós somos seres adaptáveis. O que ele fez foi que ele se esforçou em aprender a conviver com qualquer circunstância na vida. É diferente porque, no lado negativo, vemos o homem adaptando-se às circunstâncias negativas. Ou seja, é a circunstância que muda o homem, naquele caso negativo. Uma pessoa pode, por exemplo, passar a comer menos, não por causa de sua consciência, mas sim por causa da escassez de alimento. É um exemplo a respeito disso. Então, aquela circunstância da falta de alimento ou do pouco alimento a faz mudar. Mas quando nós vemos que ele está se esforçando por aprender a adaptar-se a uma determinada situação, o que ocorre aqui é exatamente o inverso, ou seja, ele muda pelo entendimento daquilo que ele adquire na vida diante da circunstância, ou seja, ela qual for, negativa ou positiva, ele irá tomar a decisão e vai adquirir a forma de mudar o seu estado emocional, seu estado espiritual, a sua vida como um todo. Caso a situação não fosse boa, sua mudança o faria agir contra aquela maré de coisas ruins que estavam levando para o buraco. E se fosse agradável, ele saberia como aproveitá-la da melhor forma que fosse possível. E é aqui então que nós precisamos aprender a adaptar a nossa vida em busca da satisfação, em busca do contentamento. Primeiro, entendendo que apesar de nos influenciar, o meio em que nós estamos precisa ser dominado por nós. Você, meu amado, precisa dominar o ambiente onde você está. Paulo escreve a esse respeito quando diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Você pode ser uma pessoa de influência no meio em que você está, e influência para o bem, influência para o melhor. E isso ajudará você mesmo, a encontrar o contentamento em sua vida. Quanto mais transformado você for, mais transformação você levará ao ambiente em que você está. Por isso, se você vive em uma circunstância que lhe é desfavorável, desagradável nesse momento, seja em que sentido for, você não deverá ser mais influenciado por esse ambiente. Ao contrário, é você quem mudará o ambiente com base em suas próprias mudanças anteriores, mudanças no seu coração, mudanças no seu viver. E assim você pode levar esperança, levar otimismo, pureza, alegria, transformação e tantos outros semelhantes, porque você decidiu adaptar a sua vida para viver contente em qualquer situação. Mas segundo, entendendo que a sua alegria não é medida, você poderia entender que a sua alegria não é medida ou condicionada pelas coisas que você possui ou deixa de possuir. Paulo diz que
ao adaptar-se às circunstâncias, ele não deixava que elas o modificassem. Então, se em algum momento ele não tinha aquilo que queria, ele simplesmente superava aquele momento, mudando a sua maneira de pensar, mudando a sua maneira de enxergar a circunstância. E quando ele tinha abundância, aproveitava ao máximo da situação. É o que ele procura dizer no versículo 12. Ele diz que existe um segredo para você ser feliz. Existe um segredo para você encontrar o contentamento. O texto diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O destaque aqui vai para a frase: aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Pessoas têm a tendência de somente reclamarem quando passam por dificuldades. E quando focam na reclamação, acabam perdendo também o foco naquilo que precisam mudar. Na verdade, nós não devemos esperar nenhuma situação mudar a nosso favor. Devemos antes aprender o segredo de viver contente em toda situação. É claro que isso não é tão fácil como nós gostaríamos que fosse. Eu fico pensando em quantas vezes Paulo falhou nessa tentativa. Mas aqui, finalmente, ele declara e testemunha de que aprendeu o segredo. Um segredo que ele não guarda apenas para si, mas deseja compartilhar com cada um de nós. O verso 13 vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O segredo dele aprender a viver uma vida de contentamento era porque ele cria que tudo lhe era possível quando ele se voltava para Deus. Quem o fortalecia em momentos difíceis e de escassez era o Senhor. Quem andava de mãos dadas com ele, sustentando em todas as situações, era o Senhor. Quem estava com ele nos momentos de fartura e abundância, era também o Senhor. De maneira que em todos os momentos da sua vida, ele estava agarrado, apegado, próximo ao Senhor. E aqui está então o segredo para se viver contente em toda situação: andar de mãos dadas com o Senhor. Então, o que você precisa fazer para viver uma vida de contentamento? Quais as atitudes que você precisa ter para viver uma vida feliz? Tenho 3 sugestões para você. Primeiro, não permita que as preocupações do dia a dia tirem o seu sono, roubem a sua alegria. É claro que nós nos preocupamos com a vida que nós temos. Temos compromissos que precisamos honrar, que precisamos pagar. Temos coisas que precisamos comprar para sobreviver. Temos sonhos que queremos realizar. O que não temos muitas vezes são os recursos para fazermos tudo isso. E por essa razão, não demora muito para que as preocupações batam à sua porta. No entanto, você deve deixar o que o preocupa diante do altar do nosso Deus. A Bíblia diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lembre das palavras de Jesus quando ele disse: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma dessas coisas. Por isso, troque as suas preocupações por uma confiança inabalável no Senhor da sua vida. Minha segunda sugestão é para que você seja
agradecido por aquilo que você já tem. Seja muito ou pouco, agradeça a Deus por essas coisas. Há pessoas que se lamentam pelo que não têm e acabam se esquecendo daquilo que têm. E a abrangência disso vai desde o alimento para a sua subsistência, ao emprego que você possui e à família que Deus lhe permitiu ter. Deus espera que você reconheça aquilo que tem nas suas mãos, aquilo que você já tem disponível na sua vida. A viúva do tempo de Elias tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas foi com esse pouco recurso que estava em suas mãos que Deus a sustentou por um longo período de tempo. Ela poderia ter reclamado com Deus ou com o profeta, mas ao invés disso, ela creu no que Deus podia fazer com tão pouco. E aquela mulher só fez isso porque andou de mãos dadas com o Senhor. Acredito que seja isso que você precisa fazer para encontrar contentamento nas diversas áreas de sua vida, nos diversos momentos do seu viver. Por isso, comece a agradecer pelas coisas que você já possui, pelas coisas que estão em suas mãos. Por último, eu quero falar aqui para que você possa reconhecer que somente Deus é quem pode trazer contentamento à sua vida. Deus sempre será suficiente para qualquer um de nós. Paulo, certa vez, ao pedir que fosse libertado de um sofrimento, ouviu Deus lhe dizer: Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo o que você precisa em sua vida, portanto, para que você seja uma pessoa feliz em toda situação, é de Deus. Não busque nada além do Senhor, porque nada além de Deus será capaz de lhe satisfazer. E ao buscá-lo em primeiro lugar, Ele então complementará a sua vida com todas as outras coisas que você necessita para ser uma pessoa feliz. E por fim, você aprenderá a viver contente em toda e qualquer situação da sua vida. Eu creio que Deus quer isso para você. Que você seja feliz em toda a circunstância do seu viver. Você pode até, muitas vezes, não ver dessa forma, ou talvez você pode até duvidar que isso é possível, mas nesse instante, olhe para a palavra de Deus e veja que é exatamente isso que Deus espera que você tenha em sua vida. Contentamento, uma arte de viver feliz em toda situação. Que Deus abençoe você. Amém. Firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti,
rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. E sou mais perto de ti, sou mais perto. Meu prazer é te ver. És meu redentor. E sou mais perto de ti, sou mais perto. Meu prazer é te ver. És meu redentor. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento. Pois pode ser que você esteja triste por alguma situação, você esteja lamentando por alguma circunstância na vida, mas hoje você entendeu que você pode ser feliz em qualquer situação, entendendo o contentamento que Deus traz à sua vida. Você ore comigo então nesse momento, baixe sua cabeça em onde quer que você esteja agora e faça essa oração. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos e nós te bendizemos em Cristo Jesus. No entanto, ó Deus, nós apresentamos a Ti nesse momento também a vida de cada um dos nossos amados que nos ouve nesse momento, ó Pai, e que entendem, ó Pai, que o Senhor traz alegria para a nossa vida. Pois seja qual for a situação que ele atravessa agora,
a dificuldade, a luta, a prova, seja qual for a tristeza que esteja em seu coração. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode trazer alegria a essa pessoa, em nome de Jesus. Motivo pelo qual, ó Pai, eu apresento esta pessoa no teu altar nesse momento, clamando, Senhor, por ela. O Senhor sabe o que ela passa agora, sabe a luta que ela enfrenta, a dificuldade que atravessa, Senhor, e pode muito bem estender as tuas mãos de poder em direção a ela e aquecer-lhe o coração com a presença do teu Espírito Santo, ajudando-a, ó Pai, a superar esse momento de luta, de dificuldade, de problema, de perda, quem sabe. O Senhor pode todas as coisas. E nós, ó Deus, podemos confiar em Ti. Queremos, ó Deus, entregar as nossas preocupações no Teu altar. E que o Senhor possa trazer alegria aos nossos corações, paz, entendimento e direção para esses dias, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro, portanto, confiando no Teu poder, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, meu amado, em nome de Jesus. Quero dar 2 avisos rápidos. Primeiro, daqui a alguns instantes nós vamos estar servindo o nosso almoço aqui na igreja, portanto, você pode vir aqui comprar a sua quentinha e levar para a sua casa, para o seu almoço, para o almoço junto com seus familiares, junto com seus amigos, em nome de Jesus. Venha então, portanto, compre o seu ticket de almoço, compre a sua quentinha e possa ter um bom almoço na presença de Jesus. O segundo aviso é a respeito do retorno aos nossos cultos. Nós estamos planejando retornar aos cultos presenciais a partir do dia 4 de outubro. Então você guarde essa data. Nós vamos, claro, dar mais informações, ainda estamos planejando tudo isso. Nós vamos confirmar isso com você, mas ore por nós, ore pela sua igreja, ore pela liderança da igreja, para que seja a decisão certa no momento certo. Então, dia 4 de outubro está prevista a nossa volta aos cultos presenciais. No demais, eu espero que você esteja à noite conosco, participando de mais um culto e desejando a você uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.